Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu achei que eu ia negligenciar um pouquinho mais vocês, dar uma enroladinha aqui pra trazer novos vídeos pro canal. Mas, todavia, entretanto, cá estou eu gravando vídeo sobre o meu Antúrio Clarilevium. Bom, gente, ele estava tão exuberante, essas duas mudas estavam tão bonitas que eu percebi que eu precisava gravar um vídeo sobre eles, né? Tem um vídeo bem recente aqui no canal, faz uns 8 meses mais ou menos que eu postei, tá? Sobre este indivíduo aqui. Ele estava no vaso plástico e eu passei ele definitivamente para o vaso de barro. Eu já quero introduzir aqui para vocês o seguinte, essas plantas estão comigo há 5 anos, tá? Há 5 anos que eu cultivo essas plantas e você pode me perguntar por que que elas não estão grandes? Ele fica pequeno assim para sempre? Não, ele não fica desse tamanho, ele cresce um pouquinho mais. Ele não fica, obviamente, grande como Magnífico, Papililame, Cristalino, mas ele tem folhas aí relativamente grandes, tá? Esse não é o auge do tamanho deles não, tá? Aconteceu o seguinte aqui no meu cultivo e isso retardou muito o crescimento dessas plantas. Eu adquiri ele logo que foi lançado, lá no finalzinho de 2019, ele foi lançado, o auge dele foi em 2020, e assim como muitas pessoas por aí, certeza que ele foi a porta de entrada para as outras espécies de Antúrio, ele também foi para mim, né? Graças a eles que eu descobri que existia outras espécies de Antúrio, e aí eu fui me adentrando nesse meio. Mas, bom, gente, ele foi uma planta que chegou no meu cultivo, foi pra frente, tava no auge da sua brotação, crescimento. E de primeira, gente, tem um vídeo muito antigo aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou deixar todos esses vídeos que eu estou citando nos comentários ou na descrição do vídeo. Se eu não lembrar, alguém me cobra aí que eu posto. Bom, no começo eu cultivava ele em esfagno puro, tá? Eu cultivava eles em esfagno puro, porém, todavia, entretanto, eu percebi que o esfagno não era um substrato bom para mim, né? Já que eu costumo fazer essa rega um pouquinho mais frequente. Então, o esfagno ele acaba oxidando e ele vai começando a se desfazer com muito mais facilidade, né? A turfa, que é o substrato que eu utilizo agora, né? Gente, se eu falar turfa ou serrapilheira, é o mesmo substrato, tá? Não são substratos diferentes. Eu só tenho esse atento para falar para vocês não acabarem se confundindo. Bom, a turfa é um substrato que também se decompõe um pouco rápido, né? Mas ela tem um pouco de terra junto, né? Então, por mais que ela se dissolva, por mais que ela entre em decomposição, ela dura muito mais tempo porque ela tem terra junto, então as plantas curtem esse mesclado, né? E bom, gente, minha planta estava indo super bem até eu resolver ir para São Paulo. E chegou em São Paulo, ela simplesmente caducou. O que seria caducar? Perder todas as folhas, né? Ela perdeu todas as folhas e ali eu tive que pensar muito rápido. Eu cortei o rizoma e fiz uma espécie de estufinha. Também tem vídeo aqui no canal, eu acompanhando o crescimento das mudas, brotação e tudo mais. Deu certo, porque afinal de contas tenho eles aqui comigo. E aí, assim que eles se recuperaram, eu vim pro Rio de Janeiro. E aqui o clima é totalmente diferente do clima de São Paulo. Aqui é um clima mais quente. Às vezes tem essa variação climática do dia para a noite, né? Mas aqui o clima é muito mais quente, né? Muito mais favorável para essa espécie em específico de Antúrio, que tem origem mexicana, né? Bom, quando eu trouxe eles para cá, eles sofreram por um períodozinho ali, né? Até realmente eles começarem a brotar, folhas novas, flores e tudo mais. E nesse período de recuperação, eu preferi optar em manter ele em vaso plástico, né? Principalmente essa muda aqui, que era uma muda menor, né? Eu preferi manter em vaso plástico, porque eu sabia que no vaso plástico a umidade seria muito mais constante do que no vaso de barro, tá? Porque lembrando vocês, né, se vocês não assistiram o vídeo do Papililame ou não acompanham o meu canal, eu não impermeabilizo meus vasos de barro. Meus vasos de barro, eles são crus. Ou seja, eu compro e planto as minhas plantas aqui, tá? O que mantém
a umidade no vaso, na verdade, é o substrato, obviamente, e também essa camadinha que eu faço aqui de esfagno em cima dos vasos, tá vendo? Isso aqui é um grande responsável por manter essa umidade um pouquinho mais constante dentro do vaso. Bom, gente, cheguei, ele brotou, cresceu, tudo mais. Há 8 meses atrás, fiz o vídeo replantando ele para esse vaso de barro, que é o vaso definitivo deles, tá? E bom, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de cultivo que eu tenho aqui na minha casa. Primeiramente, a questão dos vasos. Gente, ele é uma planta de porte médio. Ele não cresce, né, como magnífico, cristalino. Então não há necessidade de você dar uma de doido e comprar um vaso desse tamanho aqui, tá? Então, você tem que manusear seu cultivo de acordo com o porte da planta. Os antúrios, eles seguem ali o conceito das orquídeas, né? Quem é orquidófilo vai saber o que eu tô falando. As orquídeas, você jamais compra uma muda pequena, uma planta de porte pequeno e coloca no vaso grande. Por mais que ela tenha potencial de preencher aquele vaso todinho ao longo dos anos, o ideal mesmo é que a gente mantenha ela num vaso proporcional ao porte da planta atual. Por quê? As orquídeas, elas primeiro enraizam para depois soltar o vegetal. Os antúrios fazem exatamente a mesma coisa. Eles primeiro enraizam, né? Eles preenchem o vaso e quando eles estão se sentindo 100% seguros, né, fixos em um lugar, que eles começam a soltar as folhas e flores, tá? Principalmente com essas espécies que são semipífitas, né? São espécies que se acoplam a árvores, a barrancos. Então elas precisam estar firmes em um lugar para que elas possam crescer. E aí quando você vai lá dar uma de doido e compra um vaso gigantesco, a planta demora muito tempo para poder conseguir enraizar tudo aquilo e finalmente crescer. Os antúrios, em sua grande maioria, possuem rizomas, né, que vão crescendo para cima, tá? Existem plantas que crescem o rizoma deitado, né? E as semipífitas que elas vão crescer para cima porque elas vão buscando canto para se agarrar. Nesse caso aqui, né, dos antúrios, muito especificamente do Clarinevium, eu percebo que ele se desenvolve muito mais rápido nesse crescimento de rizoma para cima do que os demais antúrios que eu tenho na minha casa, tá? E eu tô sempre colocando esfagno ali nas raízes, porque eu prefiro que elas se mantenham úmidas constantemente. Eu prefiro que elas não tenham contato direto com o sol ou contato direto com o vento, porque isso possibilita que elas sequem ou sintam com muito mais facilidade do que se eu deixar elas cobertas desse jeitinho que eu deixo, tá? E na hora de fazer mudas, obviamente que isso já é uma mão na roda, porque você só faz o corte e tira a raiz, tá bom, gente? Então, assim, é muito mais prático fazer dessa maneira, pelo menos pra mim tem dado certo. Bom, no meu cultivo pessoal aqui, eu observo que eles são bem sensíveis, como eu disse, à variação climática, tá? E os primeiros indícios que eu sempre vejo dessa questão da variação climática é que as folhas mais velhas, elas começam a surgir manchas nela, né? Parecem até ferrugem. Quem não conhece, ferrugem é uma praga que dá muitas orquídeas, folhagens, né? E ela vai surgindo ali aos pouquinhos, vai dominando a planta e a folha fica completamente amarela e cai. Bom, de princípio, eu não me importo muito quando isso vai acontecendo com as folhas velhas, porque é folha velha, então a gente sabe que o ciclo dela ali já se cumpriu, então a planta está sacrificando essa folha por algum motivo, né? Então, se no meu caso o frio está ocasionando isso, eu vou só observar se isso não está atingindo as folhas novas, tá? Se a folha estiver descartando a folha mais velha, e mesmo que a folha mais velha tenha essas manchas, né, que são manchas um pouquinho suspeitas, e ela continua no seu esplendor de brotação, de crescimento, tá tudo ok, tá? É um ciclo normal que a planta tá cumprindo ali.
Se ela já não tá fazendo isso, ela não tá soltando folhas, não tá soltando brotação, não tá soltando nada, e continua caindo folhas, surgindo manchas, tem alguma coisa de errado. Pode ser excesso de frio, e aí a solução mais viável seria modificá-la de lugar, né? Se ela está no ambiente externo, passe ela para um ambiente indoor, né? Prefira cultivar ela dentro de casa, um pouco mais protegidinha ali, porque a possibilidade dela acabar sofrendo aí com frio é muito maior no ambiente externo. Em relação às regas, gente, aqui em casa eu uso o mesmo sistema para todos os meus antúrios, tá? Ele vem de uma região quente. A gente tem que lembrar que o DNA da planta é para um ambiente quente. Ela não está acostumada com frio. E eu acho que até por isso que ela, das espécies de antúrios que eu tenho aqui em casa, é a que mais sofre com essa variação climática, né? Do dia para noite, do dia quente para uma noite mais fria. E aí o que acontece? Ela é uma planta de região quente, então ela gosta de um pouco mais de água. Porque a gente tem que lembrar que o México não é só regiões áridas, né? Existem florestas tropicais na região do México. Obviamente que não é que nem Amazonas, mas é uma região ok que essas plantas crescem e vigoram. Só que a gente tem que lembrar que a nossa planta não vem do México, ela não vem da natureza, ela vem de uma estufa. Mas dentro de uma estufa, o clima é extremamente controlado, as regas são controladas. E dentro de uma estufa, as regas não são feitas uma vez por dia, né? Elas vão sendo dissolvidas ao longo do dia. Então o que eu faço aqui? Regas superficiais nos dias quentes, pelo menos 4 vezes ao dia, tá? E aí a gente dá aquela rega mais profunda, que é para molhar vaso, molhar substrato, molhar tudo. Pelo menos ali nos dias quentes, né? Uma vez por dia, mas ao longo do dia a gente sempre vai dando uma borrifada ali para ver o que acontece, para a planta expandir também a folha, né? Porque na época de expansão, o ideal é que a gente sempre esteja molhando. Já nos dias mais frios, por ele ser um antúrio que sente um pouco mais do que os outros, eu recomendo que você faça só a borrifação das folhas, tá? Você não molhe o substrato. O substrato você pode molhar ali 1, 2 vezes por semana, tá? É o suficiente se você utiliza esse tipo de substrato que eu utilizo aqui, tá? Porque, obviamente, quando você for borrifar as folhas, vai cair algum resquício de água ali no vaso. E o ideal é que ele não fique tão encharcado assim durante a noite, né? Porque ele vai sentir um pouco mais de frio do que os outros antúrios. Adubação, eu confesso pra vocês que eu não faço, eu não pratico adubação aqui em casa, mas às vezes as plantas estão indo bem e é isso que importa. Eu acho que é porque o meu substrato é rico em matéria orgânica, então obviamente eu não preciso estar fazendo frequentemente essa adubação, né? Mas se você for optar em fazer adubação, sempre opte em fazer adubação foliar, tá? Ou compra os mocote, eu não me arriscaria porque pode queimar as raízes ou coisa do tipo, dependendo do adubo que você for utilizar, mas a adubação foliar é uma adubação certeira e não vai acarretar grandes problemas aí para você no seu cultivo. Bom, gente, ao todo, este aqui foi meu antúrio Clarinevium. Trouxe para atualizar vocês como eles estão belíssimos, estão muito bonitos, eu estou todo orgulhosinho deles, né, por ter conseguido andar toda essa trajetória aí com eles e eles estarem vivos ainda, né. E é isso, se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, curta, se inscreva no canal. E eu acho que é isso, né, que tem que falar. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.